Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico capítulo 14. Yahvé falou a Moisés e disse: Esta é a lei a ser aplicada ao leproso no dia da sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do acampamento. Se verificar após exame que o leproso está curado da sua lepra, determinará que se tomem para o homem a ser purificado 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, lã escarlate e isopo, e ordenará em seguida que se imole uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã escarlate, o isopo e mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre a água corrente. Fará então 7 aspersões sobre o homem a ser purificado da lepra, e, tendo-o declarado puro, deixará que voe para o campo a ave viva. Aquele que se purifica lavará suas vestes, rapará todos os pelos, lavar-se-á com água e ficará puro. Depois disso, entrará no acampamento, mas permanecerá 7 dias fora da sua tenda. No 7º dia, rapará todos os pelos, cabelos, barba, sobrancelhas, deverá rapar todos os pelos, depois de ter lavado as suas vestes e de se ter banhado com água, ficará puro. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito e 3 décimos de flor de farinha amassada com azeite para oblação e 1 quartilho de azeite. O sacerdote que realiza a purificação colocará o homem a ser purificado juntamente com as suas oferendas, à entrada da tenda da reunião diante de Yahvé. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação, juntamente com o quartilho de azeite. Fará com eles o gesto de apresentação diante de Yahvé. Imolará o cordeiro no lugar santo, onde se imolam as vítimas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Esta vítima de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é coisa santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida o quartilho de azeite e derramará um pouco na palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita no azeite que está na palma da mão esquerda, e com esse azeite fará com o dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Em seguida, porá um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício da reparação. A parte restante do azeite que tem na palma da mão, pô-lo-á na cabeça daquele que se purifica. Assim terá feito sobre ele o rito de expiação diante de Yahvé. O sacerdote fará então o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o rito de expiação de sua impureza. Depois disso, imolará o holocausto e oferecerá no altar o holocausto e a oblação. Tendo o sacerdote assim realizado sobre este homem o rito de expiação, ele ficará puro. Se for pobre e desprovido de recursos suficientes, tomará um só cordeiro e do sacrifício de reparação e o oferecerá conforme o gesto de apresentação, a fim de realizar pelo homem o rito de expiação. Tomará apenas 1 décimo de flor de farinha amassada com azeite para a oblação, e o quartilho de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas possibilidades, dos quais um será destinado ao sacrifício pelo pecado e o outro ao holocausto.
No oitavo dia, para sua purificação, ele os trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião diante de Yahvé. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e o quartilho de azeite, oferecê-los-á com o gesto de apresentação diante de Yahvé. Depois, tendo imolado o cordeiro do sacrifício de reparação, tomará do seu sangue e o colocará sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que se purifica, sobre o polegar de sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma de sua mão esquerda, e com este azeite que está na palma da mão esquerda, fará com o seu dedo 7 aspersões diante de Yahvé. Poloá sobre o lóbulo da orelha direita daquele que se purifica, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, no lugar onde foi posto o sangue do sacrifício de reparação. A parte restante do azeite que está na palma de sua mão, colocá-la na cabeça daquele que se purifica, fazendo por ele o rito da expiação diante de Yahvé, com uma das rolas ou um dos pombinhos, com aquilo que está nas suas possibilidades, fará um sacrifício pelo pecado e com o outro um holocausto acompanhado de oblação, com aquilo que teve possibilidade de oferecer. O sacerdote terá feito assim o rito de expiação diante de Yahvé sobre aquele que se purifica. Esta é a lei referente ao leproso que não tem o recurso devido à sua purificação. 1. Nós vemos aqui Deus falando: você vai pegar uma pomba, uma rolinha, você vai colocar numa bacia, você vai colocar na água. Quantas obras de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria a gente vê por aí em cachoeira e mais um monte de coisa. Oferendas em pratinho de barro. Tudo isso é o diabo copiando as coisas de Deus. Ele simplesmente copia as coisas de Deus. Ele inverte a palavra de Deus. Ele torce a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus como engano. E a gente tem que ficar de olho aberto nessas coisas. Ah, olha, foi feito um trabalho, não sei o quê. Mas um trabalho maligno. Deus não trabalha com essas coisas. Segundo, quando os leprosos foram curados, na realidade mas outros foram curados, o que Jesus falou? Apresenta-te ao sumo sacerdote. Para quê? Para que a lei seja cumprida. Então Jesus ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. E um detalhe, você vai oferecer isso e isso, porque a lei é essa. Mas eu não tenho condições, eu não tenho posses, então você vai oferecer o que você pode. Então fala assim, ó, ofereça um pombinho, uma rolinha, tá certo? Isso você pode comprar, isso você pode adquirir. Então, Deus sabe das suas necessidades. Deus, ele se alegra o quê? Da sua obediência, não do que você tem ou deixa de ter. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos dou por possessão, e eu ferir de lepra uma casa da terra que possuireis, o seu proprietário avisará o sacerdote e dirá: parece-me que há algo como lepra na casa. O sacerdote ordenará que desocupem a casa antes de vir examinar a extremidade. Assim ninguém se tornará impuro com aquilo que lá se encontra. Depois disso, o sacerdote virá observar a casa, e se, depois do exame, constatar nas paredes da casa cavidades esverdeadas ou avermelhadas, encravadas na parede, sairá o sacerdote da casa e, a porta, a fará fechar por 7 dias. Voltará ao 7º dia e, se, após exame, constatar que a enfermidade se desenvolveu nas paredes da casa, ordenará que se retirem as pedras atacadas pela enfermidade e que sejam atiradas fora da cidade em um lugar impuro. Depois fará raspar todas as paredes internas da casa e se jogará o pó raspado em um lugar impuro fora da cidade. Tomar-se-ão outras pedras para substituir as primeiras e outra argamassa para rebocar a casa. Se a enfermidade se propagar de novo após a mudança das pedras,
a raspagem e a rebocadura da casa, o sacerdote virá examiná-la. Se constatar que a enfermidade se desenvolveu, a lepra contagiosa na casa está impura. A casa será demolida e serão transportados para um lugar impuro, fora da cidade, as suas pedras, suas madeiras e todo o seu reboco. Todo aquele que entrar na casa durante o tempo em que permanecer fechada ficará impuro até a tarde. Todo aquele que dormir nela deverá lavar suas vestes, e quem nela comer deverá lavar suas vestes. Mas se o sacerdote, quando vier examinar a enfermidade e constatar que ela não progrediu na casa depois que foi rebocada, declarará a casa pura, visto que a enfermidade está curada. Para o sacrifício pelo pecado da casa, tomará 2 aves, madeira de cedro, lã escarlate e isopo, e molará uma das aves em um vaso de argila sobre água corrente. Em seguida, tomará a madeira de cedro, o isopo, a lã escarlate e a ave ainda viva, e os mergulhará no sangue da ave imolada e na água corrente. Fará 7 aspersões sobre a casa, e depois de ter feito o sacrifício pelo pecado da casa com o sangue da ave, a água corrente, a ave viva, a madeira de cedro, o hisopo e a lã escarlate, soltará a ave viva fora da cidade, no campo. Feito assim o rito de expiação pela casa, ela ficará pura. Essa é a lei referente a todos os casos de lepra e de tinha, lepra das vestes e das casas, tumores, dartros e manchas. Ela estabelece o tempo da impureza e da pureza. Essa é, pois, a lei da lepra. Todo esse ritual de purificação, agora nós somos limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz em sacrifício por nós. Único sacrifício, perfeito, sem mácula, sem mancha, totalmente limpo, totalmente puro. Capítulo 15. Yahvé falou a Moisés e Arão e disse: Falai aos israelitas e lhes direis: Quando um homem tem um fluxo que sai do seu corpo, tal fluxo é impuro. Enquanto tiver o fluxo, a sua impureza consistirá no seguinte: quer a sua carne deixe sair o fluxo, quer o retenha, ele é impuro. Todo leito em que tal homem se deitar ficará impuro, e todo móvel onde se assentar ficará impuro. Aquele que tocar o seu leito deverá lavar as próprias vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que se assentar em um móvel onde tal homem se assentou deverá lavar as suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E quem tocar o corpo deste homem deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. E se este homem cuspir sobre uma pessoa pura, esta deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impura até a tarde. Toda a sela sobre a qual viajar este homem ficará impura, e todos aqueles que tocarem em um objeto qualquer que tenha estado debaixo dele ficarão impuros até a tarde. Aquele que transportar tal objeto deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Todos aqueles que forem tocados por este homem, sem que ele tenha lavado as mãos, deverão lavar suas vestes, banhar-se em água e ficarão impuros até a tarde. O vaso de argila tocado por este homem será quebrado, e todo utensílio de madeira deverá ser lavado. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então ficará puro. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá diante de Yahvé à entrada da tenda da reunião, e os entregará ao sacerdote. Com um deles fará um sacrifício pelo pecado, e com o outro um holocausto. Assim o sacerdote fará sobre ele
diante de Yahvé o rito de expiação do seu fluxo. Quando o homem tiver emissão seminal, deverá banhar em água todo o corpo e ficará impuro até a tarde. Toda a veste e todo o couro atingidos pela emissão seminal deverão ser lavados em água e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver coabitado com um homem, deverão ambos lavar-se com água e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue e que seja fluxo de sangue do seu corpo, permanecerá durante 7 dias na impureza das suas regras. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda cama sobre a qual se deitar com o seu fluxo ficará impura. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro. Todo aquele que tocar o leito dela deverá lavar suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que tocar um móvel qualquer que seja onde ela se tiver assentado, deverá lavar suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Se algum objeto se encontrar sobre o leito ou sobre o móvel no qual ela está assentada, aquele que o tocar ficará impuro até a tarde. Se um homem coabitar com ela, a impureza das suas regras o atingirá. Ficará impuro durante 7 dias. Todo leito sobre o qual ele se deitar ficará impuro. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue de diversos dias, fora do tempo das suas regras, ou se as suas regras se prolongarem, estará, durante toda a duração do fluxo, no mesmo estado de impureza em que esteve durante o tempo das suas regras. Assim será para todo leito sobre o qual ela se deitar, durante todo o tempo de seu fluxo, como o foi para o leito em que se deitou quando das suas regras. Todo móvel sobre o qual se assentar ficará impuro, como quando das suas regras. Quem os tocar ficará impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando estiver curada do seu fluxo, contará 7 dias, e então estará pura. No 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e o outro como holocausto. Assim fará o sacerdote sobre ela, diante de Yahvé, o rito de expiação do seu fluxo que a tornou impura. Advertireis os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Essa é a lei a respeito do homem que tem um fluxo, daquele que se torna impuro devido à emissão seminal, da mulher quando da impureza das suas regras, a respeito do homem ou da mulher que tem um fluxo e a respeito do homem que coabita com a mulher impura. Por que todo esse cuidado? Por causa de, como já foi dito aqui, contaminação. É um tempo em que você não tinha um sabonete apropriado, nem uma esponja ou uma bucha, você não tinha um álcool em gel, na realidade você não tinha nada para fazer a sua limpeza, higiene pessoal decente. Não tinha o que nós temos hoje. Hoje nós temos absorventes, temos lenços umedecidos, um monte de coisa. Perfumes, shampoos e sabonete protetor, tem um monte. Naquela época não tinha nada. Então eles tinham que, você viu algo errado, você conta para o sumo sacerdote, porque ele tem a sabedoria de Deus para dizer o que é, o que não é, o que você vai e o que você não vai fazer. Então, enquanto isso, não chegue perto de ninguém. E se você chegar, você pode estar contaminado. Então, antes que você já passe para outros, você vai e se limpa. E fica impuro até a tarde. Ah, mas e se eu toquei à tarde? À tarde do dia seguinte. Funciona assim. Como hoje, as pessoas estão contaminadas em algum lugar. Elas não sabem. De lá para cá, elas vêm o quê? Trazendo a contaminação delas.
Você toca, você fica perto, você não sabe, você se contaminou. Você vai passando para um, passando para outro, quando você vê, tá o quê? Uma pandemia. E ninguém sabe de onde veio. Deus sabe, Deus avisa, Deus alerta. Se a gente estiver na direção de Deus, nada dessas coisas acontece.